Mas, Paulo, o que é cultura? Olha, cultura, como eu te disse na conversa preliminar, eu tenho até uma definição bonita aqui no meu último livro, mas na verdade eu prefiro falar, né? Cultura é tudo aquilo que nos identifica com algum lugar, né? Certo. Então é um aglomerado de coisas que gera o pertencimento de um grupinho, pode ser um grupinho pequeno, um grupinho muito grande, a algum lugar. Então a cultura é muito vasta a definição, porque ela tem a ver com a música, com o jeito que as pessoas se vestem, com o jeito que o cabelo é arrumado, com o jeito que as pessoas falam, né, com a língua. E não necessariamente é uma coisa boa, então, né? Pode ter culturas ruins. É discutível isso, assim, né? Porque o pessoal fala a cultura do estupro, por exemplo. Mas aí não entra numa definição antropológica, eu acho, da cultura, né? Entendi. Acredito que a cultura é aquilo que faz florescer um grupo de pessoas em algum lugar. Então pode ser uma cidadezinha. Eu sei que tem um lugarejo ali perto de Piratininga que chama Brasília Paulista, que tem sua cultura própria. Por quê? Porque eles estão isolados ali. E o isolamento geográfico leva ao florescimento sempre de uma cultura. E não só ele, né? Também a troca de informações, né? Quando um grupo se une com o outro, também leva a um florescimento cultural, né? Então você pode falar da cultura brasileira ou você pode falar da cultura de Bauru, que é diferente da cultura brasileira total. Sim, né? Com certeza. Né? Existe uma cultura bauruense, existe uma cultura de Araraquara. Araraquara tem muitas coisas diferentes de Bauru. Eu vou sempre para lá e eu percebo isso. Né? Então, dependendo do foco da análise que a gente tem na hora que a gente está pensando em cultura, ela pode ser muito parecido, tem muitas coisas que nos deixam parecidos ao araraquarense, mas tem muitas coisas que nos distinguem. Tu é bauruense? Sou nascido aqui, sou da Gema, gosto daqui. Gosta daqui. Gosto. Igual o professor Sino, ele também, ele ama Bauru, né? Foi meu professor. Foi seu professor? Sim. Esteve aqui. A cultura bauruense, isso daí é engraçado. Nós estamos muito longe das capitais, né? O que comandam a cultura, os trejeitos do país, o que acham da gente, né? Sempre que a gente tem a oportunidade de sair do Brasil, eles acham uma coisa da gente que a gente nem é. Porque é um estereótipo lá da Lapa, do Rio de Janeiro, eles acham que tudo isso é o Brasil inteiro assim. Qual é a cultura do bauruense? O que é o bauruense? Difícil, né? A cultura do bauruense... ela tem muitas coisas parecidas com a cultura brasileira em geral, certo. Mas o bauruense é um cara meio que é um cowboy roqueiro, eu acho. Sabe, vamos dizer assim, né? Ele é um cara moderno, mas que ainda é do interior. E isso não é ruim, é bom. Esse meu sotaque aqui, ó, interior, que eu acabei de falar, eu já tive vergonha dele quando eu morei. Eu morei no Rio Grande do Sul e morei em São Paulo, né? No Rio Grande do Sul, você acaba pegando o sotaque deles sem perceber, sabia disso? Você liga pra mãe, a mãe fala, nossa, mas você tá falando cantando. E você não sabe o que você tá falando. Sabes que nós... Exatamente. Mas em São Paulo, eu sofria bullying. Nem existia essa palavra quando eu morava em São Paulo, mas, assim, o pessoal ficava tirando sarro de mim na faculdade, né? E eu tive que ser obrigado a falar porta. Eu fiquei 5 anos falando porta. Quando eu voltei para Bauru, eu falei, eu nunca mais falo porta na minha vida. Depois eu fui tocar lá em São Paulo várias vezes, eu faço questão de falar porta, porque é o nosso jeito de falar. Tem uma música de uma banda jauense, chama Os Patrões, a banda. Conheço. Conhece Os Patrões? E quando o pessoal me zoava lá, aí tem uma música deles que eles falam assim... tentei trocar ideias com você, você riu do meu sotaque, mas eu sei de onde venho e não vou me abalar. Não sei quem compôs lá a música, se foi os Pilares, quem foi, mas eu usava essa música com todo mundo, eu mandava essa música, na época a gente mandava a música ainda, que não existia Spotify, eu mandava a música pra pessoa pra me proteger, porque o pessoal zoava muito dos meus R's e puxados e etc. Mas, assim, sabe o que eu noto de Bauru, eu sendo de fora de Bauru? Aqui tem por exemplo, aqui toca muito pagode em Bauru. Sim.
Jaú não toca tanto pagode. Tá começando agora. Mas Jaú era mais o pessoal mais fechado no rock and roll. Sim. Ou sertanejo. Bauru já foi mais fechado no rock and roll. Na década de 90, final dos anos 80, era uma cidade muito concentrada no rock and roll. A gente já teve uma meca do rock aqui, que foi a Avenida Duque de Caxias, era um bar do lado do outro. Não tinha só rock, até tinha um barzinho de blues, tinha um barzinho de jazz, tinha um Brum, acho que chamava Brum, que era jazz, né? Super legal, com Ralinho tocando já desde aquela época, mas a maioria era de rock. Foi na época que estourou aquelas bandas de Seattle, sabe? Sim. Então tinha muita... Grunge, né? Tinha muita banda de rock e música autoral, hein? Tinha as que fazia cover, né? Mas tinha muita música autoral também em Bauru. Então, essa época era mais concentrado toda a juventude no rock. Hoje é mais variado mesmo, né? Depois que vê essas cachaçarias do João, essas coisas, um monte de coisa... E meio que popularizou demais o pagode, né? O funk eu não sei, eu acho que o funk é mais nas periferias de Bauru, mas eu sei que tem um movimento forte aqui, né? Tá centralizando. Você vai no Sampa de sexta, é funk. É mesmo? É que eu já tô bem velho, eu já não tô muito saindo, assim. Se você quer conversar comigo, ao invés de você vir aqui no estúdio, você vai em qualquer bar aqui de Bauru, porque eu já sou amigo de todos os bares já. Porque eu vou todo dia no bar. E eu gosto muito de música. Mas aqui é difícil pra música. As mesmas bandas, tem algumas boas, mas assim, não sei se é o circuito que eu tô pegando errado, mas é difícil você escutar música. Tem muito pessoal dando play lá no como chama? VM, é o que chama? Que é a música gravada e os caras cantam em cima. O cara só canta em cima. Tem muito isso fingindo que tá tocando. Muito empobrecedor, né? Meu Deus, Mas tem os espaços, hein? Como é que chama? O acesso popular traz muita gente para tocar. Fui lá ver o Jorge alguma coisa. O Armazém ainda traz. Inclusive, dia 24 de junho, a minha banda Norman Bates e os Corações Alados estará lá. Como chama a sua banda? Uma delas. O Norman Bates e os Corações Alados. Vocês tocam o quê? Rock and roll. E por que o nome Norman Bates? Norman Bates e os Corações Alados é uma banda que foi fundada em dezembro de 1998. E a gente... foi quando eu me formei na FAAP em São Paulo. Vim morar aqui para fazer jornalismo na Unesp e montei uma banda, porque eu já tinha banda em São Paulo. E aí a gente ensaiou um repertório lá de umas 12 músicas que eu fiz e marcaram um show pra gente, lá na Duque de Caxias, nesse lugar que eu te falei, que tinha muitos bares. E a gente precisava arrumar um nome na hora. E não tinha nome. Aí, de noite, passou o Psicose, do Alfred Hitchcock, o original. Já sei de onde veio Norman Bates. Caramba! Aí eu já tinha assistido, mas dessa vez eu prestei muita atenção na atuação do ator, né? Sim. Anthony Perkins. Ele encarna muito aquele cara que tem aquele problema psicológico, tudo. E na época eu tinha acabado de assistir o show do Marilyn Manson, lá em São Paulo, né, no Olímpia. E eu fiquei de cara com a atuação dele também. E Marilyn Manson é o Marilyn Monroe, a Marilyn Monroe e o Charles Manson, né? Sim, o bem e o mal ali. Então eu pensei, bom, se o mal da nossa banda será, né, o Norman Bates, eu pensei numa coisa muito boa. Eu estudei no Colégio São José, a hora do intervalo a gente descia por um portal que tinha o coração Sagrado Coração de Jesus ali. Sim. Então ficou Norman Bates e os Corações Alados. O Sagrado Coração de Jesus tem umas asinhas, assim. Sim. Né? E aí, eu nem gostei muito do nome, mas acabou pegando.